e Israel. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Uma leitura um pouco longa, mas muito bonito ouvir a igreja lendo, né? A voz de todos os irmãos é muito bonito, esse som das vozes juntos. Então, nós temos visto em Isaías que Isaías ele está profetizando sobre Israel, exatamente sobre este grande problema que Israel vivia. Israel estava mergulhado em idolatria, mesmo sendo o povo de Deus, se perdeu em idolatria. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, como crentes, como servos do Senhor, para nós não criar ídolos para nós mesmos. O que você observa aí, numa narrativa que Deus usa o profeta, que parece assim ridículo, né? Como alguém pega uma árvore do campo, corta essa árvore, com parte usa para cozinhar, né? Para assar pão, aí se aquece com o fogo, come a comida que assou ali naquele carvão, naquela lenha, e com parte dessa madeira ele faz um Deus para si, e ele diz, olha, você é meu Deus, né? E se curva diante desse Deus. Não parece ridículo, né? Quando nós lemos, quando nós ouvimos isso? Mas na verdade, o bem da verdade é que cada um de nós tem uma grande capacidade de fazer ídolos para si. Às vezes os ídolos não são feitos com uma imagem, com madeira ou com ferro, mas eles são criados em nosso coração. E nosso coração, meus irmãos, é uma verdadeira fábrica de ídolos, e nós devemos tomar cuidado. Também é ridículo, também é absurdo, quando nós ouvimos que o povo de Deus, que o povo de Israel, agora se afasta do Senhor, se distancia do Senhor para adorar deuses que foram fabricados por mãos humanas. Conheceram o Deus verdadeiro, viram o poder deste Deus, os seus pais testificaram deste poder, mas agora eles estavam abandonando o Deus verdadeiro e adorando deuses feitos por mãos humanas. Aí nós dizemos assim, mas como esse povo de Israel é teimoso, né? Ou como esse povo de Israel é desobediente? Como é possível alguém trocar o Deus verdadeiro por um Deus fabricado por mãos humanas? Meus irmãos, nós corremos o risco de estar formando deuses para nós. Nós corremos o risco. E nós temos que ter muito cuidado de repente, não sermos apanhados na mesma situação que Israel. Outra coisa que nós temos conversado durante esses domingos é que Isaías, ele fala sobre o cativeiro babilônico, que Israel ainda ia passar, mas como ele usa um recurso didático, um recurso linguístico, de uma forma que como se Israel já estivesse vivendo esse cativeiro. Mas Israel só seria levado cativo e muitos deles seriam mortos 100 anos depois das profecias de Isaías, 100 anos depois do profeta Isaías. Então Israel seria invadido pela Babilônia, muitos deles seriam mortos por causa dos seus pecados, da sua desobediência, e muitos deles seriam levados cativos, levados como cativos para a Babilônia, e passariam um período de cativeiro, um período onde amargariam o fato de ter abandonado o Senhor verdadeiro por adorarem ídolos falsos. E nós devemos então levar muito a sério essa exortação de Isaías para os nossos dias de hoje.
porque nós podemos estar adorando coisas ao invés do Criador, ao invés do verdadeiro Deus. Então, todos os ídolos são obras de mãos humanas, conduz à ilusão. Somente o Senhor que criou e redimiu o seu povo é digno de adoração. Talvez isso você diga, mas é evidente, pastor, é claro que só Deus é digno de adoração. Mas, meus irmãos, nós não estamos nos curvando diante de outros deuses. Então, os ídolos, eles são incapazes de salvar, porque eles são obras das mãos dos homens. Você vê isso claramente do versículo 9 ao versículo 11, que são obras de artífice, obras de mãos humanas. Então, todos os artífices de imagens de escultura são vaidade. Os ídolos não possuem vida. Os seus fabricantes também são limitados e serão envergonhados. Os homens passam a confiar naquilo que eles mesmos criaram. Observem, enquanto nós estamos lendo o texto, enquanto nós estamos olhando, nós observamos que as pessoas, elas mesmas criaram seus próprios deuses e se curvaram diante delas. E a grande exortação é: se nós não estamos criando os nossos deuses e não estamos nos curvando diante deles. E a grande pergunta é: você está adorando coisas que você mesmo criou? Você está se curvando diante de algo que você mesmo criou? Como nós falamos, os homens passam a confiar naquilo que eles mesmos criaram. Nós vamos observar agora na versão Ará, o Salmo 115, o verso 4 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, as suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhe saiu da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Observe que uma das maldições daquele que adora ídolos e daquele que confia neles é se tornarem semelhantes a esses ídolos. Observe que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Que coisa terrível! Porque a capacidade espiritual de uma pessoa que fabrica ídolos e que adora ídolos é se tornar semelhante aos ídolos que ele mesmo criou. Isso, meus irmãos, é uma exortação para a igreja, porque essa palavra, ela era dirigida para o povo de Israel, ela não estava sendo dirigida para os filisteus, e não estava sendo dirigida para os inimigos do povo de Deus, para os habitantes da terra de Canaã. Ele estava sendo dirigida exatamente para o povo de Deus, e o povo de Deus estava formando ou criando ídolos para si mesmo, e estavam recebendo a maldição de se tornarem semelhantes aos ídolos que eles mesmos criaram. Que coisa terrível! Que coisa terrível! E nós devemos refletir em nossas vidas, dentro do nosso coração, se nós não estamos criando deuses para nós. Jeremias também, capítulo 10, versículo 3 e o versículo 5, nos diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade, cortam-se do bosque um madeiro,
obra das mãos do artífice. Com machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e martelos fixam para que não oscilem. São como um espantalho em pipinal, não podem falar, necessitam de que alguém os leve, e porquanto não podem andar, não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, e nem tampouco têm poder para fazer o bem. E a comparação aqui é um boneco, a comparação aqui é um espantalho. Os irmãos conhecem isso, algumas pessoas nas roças colocam um boneco com chapéu, com as mãos, né? Para espantar os corvos, né? Para espantar os pássaros. E ele vai dizer, olha, os ídolos dessas pessoas, né, são igual um espantalho, são igual um boneco no pepinal, para espantar, porque de nada valem, pelo menos o boneco, pelo menos o espantalho, serve para espantar, para manter longe os pássaros que vêm atacar ali a lavoura, mas os ídolos nada valem. E a grande pergunta, a grande indagação é: nós estamos fabricando ídolos em nossos corações, nós estamos formando também deuses. Romanos, no capítulo 1, versículo 22 a 25, o apóstolo Paulo fala de homens com o coração endurecido também, que ao invés de dar glórias a Deus, deram glórias à criatura. Inculca-lhes, né, Romanos 1, 22, 25. Inculcando-se por sábio, tornam-se louco e mudam a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, mudaram o serviço e adoraram, e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Você observa que o apóstolo Paulo fala de homens da sua geração que mudaram a glória de Deus. E, meus irmãos, esse contexto é atual. As pessoas preferem adorar criaturas, preferem se curvar diante de uma imagem ao invés de reconhecer o Deus verdadeiro, ao invés de reconhecer e adorar e dar a glória ao Deus verdadeiro. Então, as pessoas mudaram a glória de Deus. E quando, meus irmãos, nós olhamos, nós temos uma facilidade muito grande de criar deuses em nossos corações. Uma facilidade muito grande de termos coisas que ocupam o lugar de Deus. Quando nós temos tempo para tudo, nós temos disposição para tudo, mas quando se fala na obra do Senhor, pastor, é porque eu tinha esse compromisso já agendado, pastor, é porque a prova da faculdade é nessa semana, e nós vamos dando um monte de desculpas esfarrapadas, dizendo que nós não temos tempo
para dedicar ao serviço do Senhor. Que nós não podemos separar um tempo para o serviço da obra do Senhor. E que tudo, na verdade, é uma desculpa, porque nós estamos ocupados servindo os nossos deuses. Nós estamos ocupados demais, nos curvando diante de coisas, diante de pessoas. E nós precisamos reavaliar esses valores, né? Colocar, na verdade, em uma balança o que de fato é prioridade em nossas vidas. Então, os ídolos modernos continuam sendo produzidos pelo coração humano. E que ídolos são esses? Pode ser o dinheiro, pode ser o status, pode ser prazeres, pode ser a carreira, pode ser a tecnologia, pode ser o próprio eu. É interessante, né? Porque às vezes a gente diz, eu não tenho Deus nenhum, mas na verdade nós somos o nosso próprio Deus. Né? Já ouviu falar do narcisista? O narcisista, ele se ama mais do que qualquer outra coisa. Para ele é o seu próprio Deus. Então, assim, por isso nós colocamos aqui o próprio eu. Nós nos amamos acima de qualquer coisa e nós colocamos a nossa vontade, os nossos desejos e aquilo que nós pensamos acima do bem-estar de qualquer pessoa, e doa o que doer, né? Então, assim, às vezes nós somos os nossos próprios deuses, nós nos fizemos os nossos próprios deuses. E a grande pergunta é: que deuses, ou que Deus você está fabricando em teu coração? Às vezes nós dizemos assim, não, eu adoro a Deus, o Senhor é o meu Deus. Mas que Deus nós estamos fabricando em nossos corações? Dinheiro, status, prazeres, carreira, tecnologia ou o próprio eu? Em segundo lugar, a idolatria, ela revela a cegueira espiritual do coração humano. Primeiro, nós temos uma facilidade muito grande de fabricar deuses, ídolos em nossos corações. E o segundo, essa idolatria, ela cega espiritualmente a nossa capacidade, nossa habilidade de discernir as coisas. Então, Isaías, isso no versículo 12 ao versículo 30, 12 ao versículo 20, Isaías, ele descreve de uma forma quase irônica o processo de fabricação de um ídolo. O homem corta uma árvore, parte dela serve para aquecer a sua casa, parte dessa árvore serve para cozinhar, né, os seus alimentos, e o restante ele fabrica um Deus para adorar. O pecado, ele produz uma inversão completa da razão. E hoje, meus irmãos, quando nós olhamos para a sociedade em que nós estamos inseridos, às vezes nós ficamos perguntando, rapaz, as pessoas perderam o senso da razão, as pessoas se perderam, porque tem gente que agora se identifica como cachorro, e aí coloca um focinho, a máscara, e anda de quatro, e bota um rabo, e ele diz que ele é um cachorro, ele se sente um cachorro, e ele nasceu no corpo errado, ele era um cachorro, mas nasceu humano. E eu falando isso para os irmãos, não parece que as pessoas perderam o senso da razão? Perderam o senso da razão.
e outras coisas, meus irmãos, que estão se tornando leis no nosso país, e outras coisas que estão se tornando, e você não pode mais abrir a Bíblia em praça pública daqui a pouco e falar contra essas coisas. Eu quero até testar um dia, né? Estou ouvindo aí que não pode mais abrir a Bíblia por causa da lei da misoginia, não pode mais abrir a Bíblia em praça pública e dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, porque isso é misoginia. E assim, nós vamos nos calar diante da lei do absurdo, nós vamos nos calar diante da falta de razão, nós vamos nos calar diante da impiedade, porque esses mesmos homens que estão fazendo essas leis, esses mesmos homens que estão procurando inverter a ordem, como nós analisamos aqui, nós vimos aqui, tem tentado contra a igreja do Senhor, e a minha pergunta é: nós vamos nos calar, nós vamos nos acomodar e concordar com a lei do absurdo, com a falta de razão, ou nós vamos pregar o Evangelho? Porque as pessoas estão invertendo e adorando a criatura ao invés do Criador. E a grande pergunta, meus irmãos, nós ainda somos capazes de olhar e entender o que é certo? Ou nós já estamos concordando com a lei do absurdo? Nós já não conseguimos ver um erro nas coisas que estão sendo ditas. A cegueira espiritual vai atingindo aqueles que fabricam ídolos. Então o pecado produz uma inversão completa da razão. O apóstolo Paulo, ele está tratando isso no início da carta aos Romanos, e aí no capítulo 1, no versículo 21 ao 23, ele diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Observe que o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre ídolos, que as pessoas, ao invés de reconhecer que Deus é o verdadeiro Deus e se curvar diante dele e abandonar todos os deuses, preferem negar a glória de Deus, negar a glória que pertence a ele e oferecer essa glória a homens. Nós temos, então, a pergunta desse tópico é: nós ainda conseguimos enxergar? Nós ainda conseguimos compreender e ver que esse mundo está indo contrário à vontade do Senhor? Ou nós já concordamos com o mundo? Ou nós já concordamos com o errado? Salmo 120, 135, 15 e 18. Diz assim: os ídolos das nações são prata, ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos,
e não veem, têm ouvidos e não ouvem, mas não ouvem, nem há respiração alguma na sua boca. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Observe, existe uma dificuldade aí, porque aquele que faz o Deus, e nós observamos que nós temos essa tendência, começa, se não romper, se não abandonar essa idolatria, começa a viver uma cegueira espiritual e não consegue ver a realidade e não consegue enxergar o absurdo em que está vivendo. Como nós falamos, você não acha um absurdo alguém ir na floresta, pegar uma árvore, com uma parte dessa mesma árvore fazer fogo, com a parte dessa árvore fazer lenha para comida, preparar uma comida, e com a parte que resta fazer um desenho lá de um Deus e se curvar diante? Você diz, não tem sentido, não há lógica, não, é um absurdo. Mas, meus irmãos, a consequência da idolatria é que aqueles que fazem e aqueles que adoram vão se tornando semelhantes aos seus deuses, sem a capacidade de perceber e de ver o grande erro onde estão. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor é um versículo bem conhecido, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E nós, meus irmãos, ainda conseguimos enxergar, ainda conseguimos discernir se o nosso coração está fabricando ídolos, e esses ídolos tomando o lugar do Senhor, tomando a glória do Senhor em nossas vidas. Nós conseguimos ainda perceber. É uma reflexão para todos nós. João Calvino, ele diz, nada é mais absurdo do que um homem atribuir divindade àquilo que ele mesmo formou, ou ele mesmo fabricou. Tem coisas que são intocáveis, em nossos corações, e esses são ídolos. O que, meus irmãos, é inegociável para você? E a resposta seria a única coisa que é inegociável para mim é o Senhor. Mas nós pensamos em um monte de coisas que são inegociáveis. E a grande questão é essa. Nós ainda conseguimos discernir, conseguimos perceber que estamos nos tornando idólatras. Sem a graça de Deus, o ser humano continua escravizado aos ídolos do coração. Meus irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Observe que Isaías fala aquele povo
e fala que aquele povo passaria por um castigo, pelo cativeiro babilônico, mas isso tudo foi inútil, porque a maioria do povo, ou a grande maioria da nação, não deu ouvido. E nós precisamos, meus irmãos, ter esse discernimento, analisar em nossos corações se não estamos fabricando ídolos e não estamos adorando a esses ídolos. Terceiro lugar, o Senhor, Ele chama o seu povo, Ele chama o seu povo ao arrependimento, porque somente Ele é capaz de redimir. Observe no versículo 21 ao 23, depois de denunciar a idolatria de Israel, o Senhor agora diz, agora dá ouvido, povo de Israel, dá ouvido, meu povo, e diz, só eu sou capaz de redimir, só eu sou capaz de salvar. Depois de denunciar a idolatria, o Senhor oferece graça. Volte-se para mim, porque eu te remi. Meus irmãos, quando nós nos vemos com um problema de saúde, tudo que nós temos, se for para resolver o problema, nós abrimos mão, não é verdade? Verdade. Já vi pessoas dizendo assim, olha, eu tenho uma casa ali, vende a casa, porque eu preciso fazer a cirurgia urgente. Eu tenho um carro, vende o carro, porque eu preciso fazer uma cirurgia de emergência. E aí nós percebemos, diante das aflições, diante dos problemas, que os deuses, que os ídolos do nosso coração não podem nos salvar. Só o Senhor pode. Que aquilo diante a qual nós nos curvamos não pode nos salvar. Só o Senhor pode. Então, não vale a pena. Eu vi uma pessoa diante dessas tempestades aí do Rio de Janeiro e outros estados, quebrando os seus deuses, dizendo, eles não foram capazes de impedir a destruição da minha casa. Eles não foram capazes de impedir a catástrofe na minha cidade. E isso nos faz refletir e entender que só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor pode nos salvar. Então, depois de denunciar a idolatria, Deus oferece graça. Voltem-se para mim, porque eu te remi. A graça, ela vem antes do mérito. O Senhor lembra, tu és o meu servo, não me esqueci de ti, apaguei as tuas transgressões, eu te remi. Deus, Ele quer, quando chama o povo de Israel ao arrependimento, não é a destruição do povo. Quando Deus chama o seu povo ao arrependimento, Ele quer abençoar o seu povo. Ele quer perdoar o seu povo. E às vezes nós pensamos que o Senhor, quando nos exorta, quando nos disciplina, é para nossa destruição. Mas na verdade o Senhor quer nossa bênção, quer fazer o bem e derramar a bênção sobre nós. O capítulo ele termina
com a citação celebrando a redenção do Senhor. Eu te remi. Só o Senhor é capaz de nos salvar. Só o Senhor é capaz de nos dar livramento. E toda a exortação do Senhor é para que nós nos voltemos a Ele. Nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele. Efésios capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz: nele temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O que Deus quer nos dar é remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. Eu sei que você, enquanto nós estamos falando, você já fez uma avaliação do seu próprio coração e procurou achar essa fábrica, essa pequena fábrica de ídolo dentro do seu coração. E talvez se achou já culpado, se achou já sofrendo as consequências dessa idolatria. Mas, meus irmãos, o que Deus quer, na verdade, é nos perdoar. A exortação serve para o arrependimento e também para o perdão. Nele temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Colossenses também, capítulo 1, versículo 13, versículo 14. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos nossos pecados. O que o Senhor quer, como nós temos falado aqui, não é a nossa destruição. O que o Senhor quer é nosso arrependimento e nos perdoar e nos redimir. Nós temos redenção, remissão dos pecados. Quando uma pessoa reconhece que é pecadora, reconhece que precisa de salvação, que não pode pelos seus próprios atos, pelas suas próprias obras se salvar, mas reconhece que Jesus Cristo é o único caminho, a única porta de salvação, e reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, essa pessoa tem o perdão dos seus pecados. Quando nós, meus irmãos, que já fizemos a nossa decisão, a nossa reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo, também reconhecemos que estamos nos afastando por deuses dentro do nosso coração e confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós temos perdão dos nossos pecados. É o que o Senhor quer nos oferecer, é o perdão, é a graça derramada sobre nós, por intermédio de Cristo Jesus. 1 de Pedro 2, 9 e 10, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha que coisa linda. O Senhor, Ele usa as mesmas palavras usadas para se referir ao povo de Israel, a nação que havia sido inicialmente separada e consagrada para ser o povo de Deus. O Pedro, ele usa essas mesmas prerrogativas, ele usa as mesmas palavras para falar da igreja, para falar de mim, para falar de você. Vocês que antes não eram povo,
agora são povo de Deus. Sacerdote é raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Cristo não apenas destrói os nossos ídolos, mas Ele ocupa o lugar que eles jamais poderiam ocupar. A verdadeira liberdade consiste em adorá-lo como o único Senhor. Meus irmãos, nós precisamos rever os nossos valores, nós precisamos rever os valores dos nossos corações e saber se estamos adorando o verdadeiro Deus. E nessa noite, eu pergunto para você, você que veio e que ouviu a palavra de Deus e que sente a necessidade de se reconciliar com o Senhor, ou mesmo de fazer uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador, se converter, se tornar um crente. Se você sente essa necessidade, eu queria pedir que você levantasse a sua mão, ou que você viesse aqui à frente, e nós queremos orar por você. E você que já fez essa decisão, esse compromisso com o Senhor, e sabe que precisa de um conserto, sabe que precisa de uma reconciliação com Deus, ore nesse momento. E fale com o Senhor sobre esses ídolos que você quer tirar do seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, ó Deus, diante da exortação da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a identificar, não nos deixa, Senhor Deus, cegos, como aqueles que fabricam ídolos e como aqueles, ó Deus, que os adoram. Senhor, quão terrível é imaginar que dentro do meu coração, que dentro do coração dos meus irmãos, nós podemos criar deuses para nós e nos afastar de Ti. Nós te pedimos, Senhor, o perdão, ó Deus, dos nossos pecados. Nós te pedimos, Senhor Deus, ó Pai, que Tu tires, ó Deus, ó Pai, do nosso coração, ó Deus, toda a idolatria. Não nos deixa cegos, não nos deixa, ó Deus, entorpecidos ao ponto de não enxergar, ó Deus, a nossa cegueira espiritual. Mas ajuda-nos, Senhor, a confessar os nossos pecados diante de Ti, deixar, ó Deus, ó Pai amado, a idolatria. Te pedimos essas coisas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Nós vamos continuar, meus